Olá! A visualização de dados é particularmente interessante, pelo menos em duas situações. Quando você tem um volume muito grande de dados, ou esses dados são atualizados muito frequentemente, você precisa refazer todo o teu trabalho para colocar essa atualização. Isso não é difícil de fazer em Python. Vamos começar a ver isso nesse vídeo, e para isso nós vamos fazer uso de uma biblioteca que é desenvolvida para análise de dados, que é o Pandas, que vem de Panel Data, o painel de dados. Para não perder muito tempo, então vamos para o Google Colab e começar a usar o Pandas. Então, criando um novo notebook no Colab, a gente já pode importar o Pandas. Nota que de início eu não vou importar o Matplotlib nem o NumPy. E vamos começar a estudar como os dados são armazenados e utilizados na estrutura principal do Pandas. O Pandas faz uso de data frames e series. A definição é muito fácil. Um data frame é uma coleção de series e uma série ou uma series é um pedaço do data frame. Não ficou bom. Então imagine que você tem um conjunto de dados mais simples, uma lista 1, 2, 3. Para transformar isso num data frame do Pandas, a gente começa com uma variável df, que vai ser meu data frame, pd, que foi o que eu escolhi para abreviar o Pandas, data frame, então vou criar um data frame, em que os dados vão ser essa lista X. Observe, então, esse é o meu data frame. Aqui tem os valores X, foi adicionado um índice 0, 1 e 2 e uma coluna que a gente chama de 0. Então, é exatamente como colocar os dados verticalmente numa planilha do Excel. Aqui, no caso, tem uma só coluna. Então, essa é a planilha mais simples que a gente pode imaginar. A gente pode acrescentar mais dados, ou como linhas ou como colunas, exatamente como uma planilha. No caso mais simples, você pode fazer y igual a B e C e fazer aqui como uma lista X, Y. Vamos ver o que acontece. Observe, então, eu tenho uma linha de dados, outra linha de dados, a primeira linha, os primeiros dados, e a segunda, os segundos. Eu posso colocar mais uma, e vou aproveitar e mostrar para vocês aqui como criar uma lista de caracteres ou de palavras de maneira mais simples. Vamos botar X, Y e Z, e vou usar o método split do Python, que quebra uma string, aqui no caso separada por espaço, e vamos ver como fica isso, X, Y e Z. Então eu tenho uma linha para a minha primeira lista, a segunda, a terceira, e assim por diante. E assim eu posso criar meu data frame. Então meu data frame tem linhas e colunas. Essa coluna aqui, mais à esquerda, é muito importante, é chamada de índice. E essa daqui é o cabeçalho com o nome das colunas. Esse é o desenho que tem no site do Pandas, explicando que é um data frame. Então você tem linhas, colunas, cabeçalho e índice. Aqui um eixo e aqui outro eixo. É uma figura bidimensional. O que seria uma série? Uma série seria uma coluna de dados do data frame. Então vamos lembrar como está o nosso data frame. Então tem na linha 0, 1, 2, 3, na linha 1, na linha 2. A gente pode tornar esse data frame mais explicativo se a gente começar a dar nome para as colunas e linhas. Por exemplo, você pode pegar o data frame T, que é o transposto, ele vai trocar linha por coluna. Tá? Então o transposto agora a gente tem na primeira coluna 1, 2, 3, na segunda coluna ABC e na coluna X, Y, Z. Observa
Vou fazer o transposto e pedir para imprimir o DF. Note que o DF não foi modificado, o DataFrame não foi modificado pela chamada transposta. Para poder tornar essa mudança em definitivo, eu faço o meu DF igual ao transposto. Tá ali. Vamos fazer uma aplicação mais útil. Por exemplo, eu peguei para o Sistema Solar a lista de planetas até Netuno, o raio de cada um deles e o período de cada um em anos terrestres. O raio também, aqui como a Terra é igual a 1, é o raio dividido pelo raio da Terra. Então a gente pode fazer um DataFrame a partir desses dados, utilizando então os dados sendo o raio e o período. Vou usar essas variáveis. Agora observa, eu chamo de raio e período para dar o nome para os índices. E as colunas vão ser os planetas. O que eu espero com isso? Uma planilha onde eu tenho essa daqui como o nome das colunas e raio e período exatamente como está aqui. Vamos ver como fica o nosso DataFrame. Pedindo para imprimir. Então, perfeito. Agora eu tenho os dados de cada um dos planetas de raio e período como um DataFrame. Uma série, por exemplo, seria se eu pegasse o DF, meu DataFrame, e escolhesse Terra. Então, observa que meu DF Terra tem os dados do raio da Terra. DR Marte, da mesma maneira. Júpiter também. Outra maneira de fazer isso seria colocar entre colchetes e entre aspas, porque essas são strings. Aqui, essa maneira primeira que eu coloquei como Júpiter, se observa que isso só é possível se você der um nome para a coluna como sendo palavras simples como essa. Se colocar espaço, já não funciona mais. Então, assim a gente acessa os dados dessa tabelinha por coluna, porque eu quero os dados de cada um dos planetas. Eu poderia, por exemplo, pegar o transposto, que é o T, e agora eu pediria não o nome do planeta, mas, por exemplo, só os dados de raio da órbita. Então aqui tem os planetas e os respectivos raios de órbita. Então assim que a gente acessa os dados usando DataFrames. Essas estruturas lembram os tipos dicionários em Python, que eu vou apresentar aqui, embora não vá usar nesse vídeo, vale a pena pelo paralelo que ele tem com os DataFrames. Um tipo de dicionário, então, em Python, é diferente de uma lista ou de um array, porque você define, ou até mesmo de uma tupla, a começar que os dados são dados entre colchetes. Tá? E cada elemento do dicionário contém uma chave e um valor. Então aqui eu fiz um dicionário 1, a palavra 1 para o número 1, a palavra 2 para o número 2, a palavra 3 para o número 3. Então esse é um dicionário chamado nomes números. O legal do dicionário, ele não é acessado por índice. Não tem, você não pode colocar aqui nome número 0. Aí dá um erro. Tentando pegar esse 1, por exemplo. Como que você pega quem é o valor do 1? Você pega pela chave. Quem é nomes número 1? É 1. Esse é o dicionário. Quem é nomes número 2? 2. Então, nomes números tem chaves, que aqui retornam como dicionário 1, 2 e 3, essas são as chaves, e os valores. E os valores, que são
1, 2 e 3 também retornando como dicionário. De uma maneira mais completa, a gente tem itens. Esses são os itens do dicionário. Nota o que muda daqui para cá. Aqui é um dicionário e aqui tem uma lista aqui dentro. Tá? O que isso tem a ver com o nosso data frame? Vamos lembrar como ele está. Então lá está bonitinho. Nossos planetas, raios e períodos. O que a gente pode fazer aqui, utilizando o método toDict para dicionário, transformar um data frame num dicionário. Vamos imprimir como está o DDF, tem um D na frente para lembrar que é um dicionário. Então você nota que aqui é um dicionário que tem essas chaves. Vamos ver quais são as chaves. Um dicionário que tem essas chaves: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Que tem esses valores. Cada valor agora é um dicionário, raio e período. Tá? Então você pode ter dicionário de dicionário, igual a gente tem listas de listas. Tá. O que a gente quer fazer agora é, como é que eu coloco mais uma informação num dicionário? Você usa, existe mais de uma maneira, mas uma boa maneira de se fazer, porque você permite fazer mais de um item de uma vez, é usar o método update. Então aqui eu vou adicionar ao dicionário um outro, que é Plutão, como uma chave, e como valor, raio e período. Tá? Vamos ver como é que fica o nosso dicionário? Observa que Plutão foi adicionado, mas não é o último elemento da lista, porque dicionários não têm índices, como eu mostrei antes. Eles são acessados pelas chaves, que no caso aqui são números de planetas. Se você quiser acessar, por exemplo, qual é o raio de Plutão, então a gente usa uma chave, aqui ele já me sugere, Plutão, e a partir daí eu uso a outra, raio, 3948. Conferindo aqui, ali botei aqui, 3948, certinho. Né? Então, fácil lidar com dicionários e data frame. A mecânica é basicamente a mesma. E agora, como é que eu crio um a partir do outro? Eu vou destruir meu data frame, criar outro, que é um data frame que tem um dicionário, que eu acabei de criar. Se a gente quiser ver como está esse data frame, está lá uma tabela bem parecida com o que a gente tinha antes, só que eu criei a partir de dicionários. Tá? Então existem essas maneiras diferentes, ou usando listas, ou usando dicionários, para criar tabelas e planilhas, ou data frames, como está chamando aqui. Vai ser interessante agora trabalhar com transposto. Então essa é a nossa tabela. Por quê? Esse aqui pode ser nosso eixo X e esse aqui nossos dados para o Y. Observa que até o momento eu só importei, vamos voltar aqui, o Pandas. Mas o Pandas usa por baixo o Matplotlib. Então o que eu posso fazer é um dfplot. Posso plotar o meu data frame. Observa o que ele faz. Ele pega, bota no eixo X meus índices e cada uma das curvas aparece aqui, cada uma das colunas, como essas curvas, devidamente identificadas com a legenda, raio e período. Bastante simples de usar. E uso o plot, aqui já aparece, ó, é um objeto do Matplotlib. Observa que eu não importei o Matplotlib, não precisei fazer isso porque o próprio Pandas importa o Matplotlib. Isso aqui pode ficar mais bonito. Na verdade, ele respeita os comandos do Matplotlib que a gente tem, com poucas exceções. Podemos fazer fig size 66, como a gente tem feito. Isso aumenta o tamanho da figura, né, e usar todas as outras opções. Mas aqui já vou discutir com vocês a audiovisualização. Observa que o eixo X tem o nome dos planetas, na verdade ordenados pela distância que eles estão. Aí o raio e o período cresce.
essa linha aqui é uma linha contínua para um gráfico de função. Mas isso aqui é algo que não faz muito sentido. Você dizer que o período do planeta cresce de acordo com o nome dele. Não é isso, aqui é a distância que ele está. Então esse gráfico aqui não é muito adequado ao colocar uma linha contínua, sugerindo que existe uma função dessa variável em razão dessa. Não dessa, mas dessa outra aqui, que na verdade existe. É o período em função do raio, mas aqui identificado pelo nome. O que a gente deveria fazer, então, em termos de visualização de dados? A gente muda o tipo de dados, e aqui é ainda mais simples do que no Matplotlib, que eu mudo o tipo de dados e eu ainda mantenho o plot e mudo o tipo dentro do argumento da função. Faço um gráfico de barras. Agora sim, a gente vê os planetas, a grandeza aumenta sem sugerir uma função, é sutil, né? Apenas que estão ordenados por ordem do período e do raio. E a gente observa que período e raio crescem conjuntamente. Enquanto uma cresce, a outra cresce também. Dá para fazer esse gráfico ainda mais bonito? O que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui tem a legenda, raio e período e só tem um eixo. Esse eixo aqui está dizendo respeito ao período, que foi o laranjinha, que é o 360, que é o maior período, que é o de Plutão. Ora, é melhor a gente colocar isso numa forma mais esclarecedora, porque aqui você vai ter ideia de que o raio, né, o raio e período são medidos na mesma quantidade, ao passo que raio é dado aqui no caso em distâncias da Terra e o período em anos terrestres. Vamos organizar isso então? Vamos dizer que esses gráficos compartilham o mesmo eixo X. Essa instrução nem seria necessária aqui, mas vale a pena colocar. Vamos colocar um segundo eixo. Agora, um segundo eixo Y, que vai se chamar período. Vamos ver como isso acontece. Observa. Agora eu tenho as curvas, né? Como estão em eixos diferentes, a figura ficou mais interessante, que agora estão iguais de um lado e do outro, mas a gente sabe que as unidades são diferentes. A do período está aqui, a do raio está aqui. Ao igualar essa aqui, a gente quer dizer que Plutão é o planeta, não é, mas faça de conta que sim, é o corpo celeste desse selecionado, que tem o maior período e o maior raio. Tá? Então esse gráfico, essa forma de mostrar, nos apresenta essa informação adicional logo de cara. Também os gráficos do raio agora ficaram melhor espaçados, porque antes esses aqui sequer apareciam, dado que essa escala do período era muito maior. Mas aqui apareceu um período right, para dizer que é o eixo da direita, um raio para dizer que é o da esquerda. Vamos melhorar isso daí. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é remover a legenda. Legenda false. Agora sim, tem o laranja para cá, o azul para cá, embora não esteja tão claro quem representa quem. Vamos aumentar um pouco o gráfico para 7,7. E agora que a gente vai ter que fazer o uso do Matplotlib. Porque o que acontece é que essa função do Pandas não permite botar um rótulo no eixo secundário. Então a gente pode botar aqui y_label igual a raio em unidades astronômicas. Então esse tem uma legenda, mas não tem como colocar nesse. Como que a gente pode fazer isso? Isso seria uma legenda num axis, como a gente já viu. Então eu crio um axis a partir desse gráfico que eu fiz e digo que o eixo da direita, o right, é a x, seta o y-label dele para anos terrestres. Vamos ver. Agora sim está bem bonito o gráfico. Aqui é o raio dado em unidades e aqui o período dado em anos terrestres.
Esse é o básico do Pandas para a gente poder lidar com dados. É criar um data frame e a partir daí usar o plot, mas a grande parte do plot a gente já sabe porque a gente viu nos vídeos anteriores utilizando o Matplotlib. Então nesse vídeo a gente vai ficando por aqui e eu sugiro para vocês brincarem com esse gráfico, com um data frame, fazendo exatamente o que a gente fez aqui. Pegue um conjunto de dados que você tem usado para algum trabalho, algum de interesse e faça um gráfico de acordo com o que a gente viu aqui utilizando o Pandas. Por enquanto, você ainda vai colocar os dados da mão dentro do programa através de listas ou de dicionário, você decide, mas nos próximos vídeos eu mostro para vocês como ler isso de arquivo, da internet e de outras fontes. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!